Paz, queridos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Pai, mais uma vez, amém? Bom que falar depois de um louvor desse, né? Tô até meio assim, meu Deus do céu. Primeiro pensei que Wesley ia falar minha pregação toda antes de eu subir aqui. Glória a Deus, assim, pelo testificar do Espírito, né? Nem sabia o que era eu que ia pregar, mas ele começou a minha palavra. Glória a Deus, a palavra de Deus que Deus tem para nós. Queridos, baixa a sua cabeça e vamos orar mais uma vez, por favor. Pai, nos colocamos, Jesus, diante da Tua presença, Pai. Diante, Senhor, do Teu Espírito Santo maravilhoso, Pai, que já está neste lugar, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse louvor lindo, Pai. Obrigada, Jesus, porque a gente pôde te adorar, Senhor, porque a gente pôde, Senhor, sentir, Senhor, muito forte a Tua presença neste lugar, Pai. Obrigada, Senhor, porque se fôssemos embora agora, já iríamos cheios de Ti, Pai. Já iríamos, Pai, cheios da Tua graça, Senhor, cheios da Tua presença nas nossas vidas, Pai. Senhor, fala conosco ainda, Senhor, na Tua palavra, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu sou como um vaso, Senhor, eu tenho na minha cabeça, Jesus, que nós somos como torneiras, Pai, diante de Ti, Pai. O Senhor é a água, Senhor, o Senhor é a água que jorra através das nossas vidas, Pai. Nós somos apenas uma passagem, Pai, e que assim seja nessa noite, Pai. Que o Senhor tenha esse canal, Senhor, e que o Senhor fale o que o Senhor quiser à sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje Deus me trouxe aqui essa noite para perguntar, para falar para vocês e para perguntar a quem você tem alimentado. Esse é o tema da minha pregação. A quem você tem alimentado? A quem você quer dar a vitória na sua vida? Carne ou espírito? Quem que você quer que vença? Quem você tem alimentado mais? Abra comigo lá em Gálatas 5:17. A gente vai passear bastante pela Bíblia essa noite. Gálatas 5:17. Diz assim a palavra. Gálatas 5:17. Gálatas é lá no finalzinho da Bíblia. Amém, queridos? Diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Queridos, então, aqui diz muito o que eu perguntei para vocês. A carne, ela milita contra o espírito todo dia, e o espírito contra a carne todo dia. Todo dia tem uma guerra. Quem vai vencer a vontade da minha carne ou a vontade do meu espírito? E todo dia acontece isso dentro de nós, acontece isso no mundo espiritual, que a gente não vê com os olhos naturais. Todo dia está ali os anjos lutando para que Deus vença na nossa vida. Está ali os anjos do inimigo também lutando para que a vontade da nossa carne vença. Eu acho que todo mundo já deve ter escutado a história dos dois cães. Tem um cão branco e um cão preto. O branco é muito bem alimentado. Todo dia ele recebe ração na hora certinha, nem um dia falha. Mas o cão preto, ele é meio esquecido. O dono às vezes dá ração, às vezes não dá. Um dia ele é muito bem alimentado, mas depois ele fica 3, 4 dias sem comer. Se eles forem colocados para lutar, qual vai vencer? O branco, muito bem alimentado, ou o preto, que recebe comida só de vez em quando? Assim é a nossa vida. Quem será que a gente tem alimentado? A carne, será que a gente tem alimentado todo dia? E o espírito a gente tem alimentado todo dia? Essa luta acontece todo dia. Eu não vou dizer para vocês, será que essa luta vai acontecer amanhã? Não, porque a luta já aconteceu hoje, ontem e vai acontecer amanhã. E quem tem vencido? A quem a gente tem alimentado? Não adianta, querido, você querer que no dia da luta o espírito vença, se você não tem alimentado ele. Não adianta você querer que Jesus lute por você, que as batalhas do dia a dia não te atinjam, que o teu coração não fique entristecido. Não adianta você querer que isso aconteça se você não alimenta o seu espírito todos os dias. A gente come todo dia, a gente toma café todo dia, a gente almoça todo dia, e o nosso espírito é igualzinho. Ele precisa ser alimentado todos os dias. Quem está sendo mais alimentado é aquele que vai vencer.
Mas como a gente alimenta o nosso espírito? Como a gente pode alimentar para que o nosso espírito fique forte sempre? Através da oração, da leitura bíblica, do jejum, do congregar na casa do Senhor, de um novo estilo de vida, de eu viver como Jesus vivia, de eu fazer o que Jesus faria. Desse jeito, o nosso espírito é alimentado. Abra comigo lá em João 1,12, que tem o primeiro passo para que o meu espírito seja alimentado. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O primeiro passo para que seu espírito seja alimentado é receber Jesus. Só tendo Ele, a gente pode alimentar o nosso espírito. Só quando a gente recebe Jesus, Ele pode agir nas nossas vidas. Nós somos feitos por Deus, somos criaturas de Deus. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente se torna filho. E muito mais do que se tornar filho, aqui em João diz que Ele nos dá o poder de ser feito filhos de Deus. Não é simplesmente ser filhos de Deus, mas é o poder de ser feito filhos de Deus. Se isso não tivesse poder, Ele diria apenas, aqui em vez de dizer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Ele diria, lhes fez filhos de Deus. Mas não, Ele diz que Ele nos deu o poder de ser feito filhos de Deus. Jesus foi o primeiro, Jesus foi o filho primogênito. E através da cruz, nós temos o mesmo poder que Jesus teve, Jesus tem até hoje. Através da cruz, tudo que era para Jesus é para nós também. Esse é o poder, queridos, de ser feito filhos de Deus. Você conhece Jesus, você já ouviu falar muito dele, você já ouviu falar das suas obras, você ouviu falar de quem ele era, de quem ele foi nessa terra, de quem ele é até hoje. E eu tenho certeza que você sabe quem ele é na sua vida. Porque eu tenho certeza que se você está aqui sentado é porque alguma coisa ele já fez na sua vida. E é esse poder que ele está dando a você. É esse poder que no momento que você o aceita na sua vida, é esse poder que você tem. Poder de através dele mudar situações. Poder de através dele curar. Poder de através dele levar paz aonde não tem. Glória a Deus. Ser filho de Deus é algo muito poderoso e a gente precisa entender isso. Recebendo Jesus, a gente pode alimentar o nosso espírito e ter uma fé inabalável. Alimentar em oração, em jejum, em leitura bíblica, congregando, adorando, buscando todo dia e mudando de vida. O primeiro passo, queridos, depois de receber Jesus, para a gente alimentar o nosso espírito, esse poder de Deus que já tem dentro de nós, o primeiro passo está na oração. Lá em Tiago 5,16, do 16 ao 18, abra comigo. Tiago 5,16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode por eficácia a oração do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Queridos, olha como a oração é poderosa. No versículo 16 diz que a oração traz cura. Diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. No 17 diz que Elias era um homem como nós. Ele orou e por 3 anos e meio a terra não viu chuva. Ele orou de novo e choveu sobre a terra. Olha o que a oração pode mover. Olha o que a oração pode mover. Às vezes a gente pensa, mas nada acontece na minha vida. Mas você tem orado, querido. Você tem buscado ao Senhor. A oração é tão poderosa. Elias era homem como nós e ele orou e por 3 anos e meio a terra não viu chuva. Você tem noção disso?
oração traz cura, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela nos leva até Deus, é a nossa comunicação com Ele. Deus, Ele conhece o nosso coração, sim. Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que a gente sente. Mas como um pai gosta de conversar com o filho, Ele gosta de conversar conosco. Ele gosta de nos ouvir, Ele gosta de ouvir os anseios do nosso coração. Ele só vai te dar, querido, o que tu pedir. Às vezes a gente pensa, mas eu não recebi isso, eu não recebi aquilo, eu não recebi tal coisa. Mas você lembra de pedir? Você lembra de orar ao Senhor e pedir a Ele? Às vezes a gente pensa até assim, por que o meu irmão recebe e eu não recebi? Por que meu irmão é tão cheio de Deus e eu não? Por que o fulano tem dom de línguas e eu não? Você pediu? Ou você está perdendo tempo olhando para o seu irmão? Eu li um livro há um tempo atrás que se chama Heróis da Fé. É um livro muito bom, quem tiver a oportunidade de ler. E ele conta várias histórias de vários homens que receberam coisas sobrenaturais do Senhor. E um deles era um americano. Ele recebeu do Senhor a direção para colocar um orfanato para crianças. E ele colocou esse orfanato. E no começo tinham 3 crianças, 5 crianças, 10 crianças. E ele chegou a ter 300 crianças. E ele não tinha sustento nenhum. Ele tinha algumas pessoas que ajudavam. E por um tempo ele não estava mais recebendo ajuda. E chegou um dia e ele disse: Senhor, amanhã de manhã eu não tenho nada para dar para essas crianças. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que acabar com esse orfanato. E Jesus disse exatamente isso para ele: você tem me pedido? Você me pediu alimento para essas crianças? Você tem me pedido? E imediatamente ele se colocou de joelho, ele orou e ele pediu alimento para o Senhor. Ele pediu para o Senhor um psicólogo que ele precisava para tratar de algumas crianças. Ele pediu para o Senhor médico que ele precisava para tratar de algumas crianças. No dia seguinte encostou um caminhão que ele não sabia de onde veio e descarregou tanta comida para aquelas crianças, querido. Depois de alguns meses ele tinha uma equipe médica para cuidar do orfanato. Ele tinha psicólogos para cuidar de orfanato. Essa história é real. Essa história é muito real. Deus só nos dá aquilo que a gente pede, querido. Tire um tempo para orar ao Senhor, para falar com Ele. Oração é conversa, conversa é diálogo, e diálogo é entre 2 pessoas. Você não ora sozinho, Ele te ouve. Abre comigo lá em Jeremias 33:3. Jeremias 33:3 diz assim: Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-te e eu te responderei. Oração é relacionamento. Se você quer ouvir Deus falando com você, fale com Ele, querido. Invoca-me e eu te responderei. Jeremias 33:3. Deus fala com você, Ele te ouve. Oração é revelação de Deus. Oração é muito mais do que pedir. Oração é ouvir também. Lá em Mateus 6:6 diz que quando a gente for orar, a gente deve fechar a nossa porta e orar ao Pai em secreto. E aquele que em secreto nos ouve, nos recompensará. Você pode orar, querido, no seu carro, você pode orar no seu trabalho, você pode orar na sua escola, você pode orar em todo tempo. A Bíblia diz orar sem cessar. Mas tire um tempo para orar ao Senhor em secreto no seu quarto. Porque assim você vai ouvir Ele falando. Durante o nosso dia, muitas vezes é tão tumultuado, a gente está ali dirigindo e fala com Deus. Mas às vezes as vozes desse mundo estão tão altas e a gente não consegue ouvi-lo. Mas tire um tempo e ore em secreto, que aquele que em secreto te ouve, te recompensará. Essa é uma ferramenta poderosa onde a gente alimenta o nosso espírito. Outra forma de alimentar o nosso espírito é o jejum. Jejum é abrir mão de algo que a nossa carne gosta, para que o nosso espírito seja fortalecido e a nossa carne enfraquecida. Abra comigo lá em Atos 13, 13, 2 e 3.
Atos 13, 2 e 3 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. No 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quando a gente jejua, o Espírito Santo fala. Quando a gente jejua, ele tem mais liberdade para falar na nossa vida. Não é o jejum que traz isso, mas o jejum enfraquece a nossa carne e o nosso espírito fica mais sensível para ouvir a Deus. Queridos, jejue antes de tomar decisões. Aqui, os apóstolos jejuaram e oraram antes de enviar alguém. Às vezes a gente não sabe que decisão tomar, para que lado ir. Já experimentou jejuar e orar? Deus, ele nunca nos deixa sem resposta. Se o teu filho fosse te pedir alguma coisa, te pedir: mãe, tu acha que eu devo fazer isso ou aquilo? Você não iria responder a ele? Você acha que Deus não é melhor do que você? Ele não te deixa sem resposta, querido. Antes de tomar uma decisão, jejue e ore. Os apóstolos eram cheios de Deus. Atos, acredito que seja Paulo que esteja falando aqui. Ele tinha muito de Deus, mas mesmo assim ele jejuou e orou, porque nós nunca temos o suficiente. Deus, ele sempre tem mais para derramar. Deus tem sempre mais para fazer nas nossas vidas. No jejum, nosso espírito é fortalecido e ficamos mais sensíveis a ouvir ao Senhor. E assim conhecer a vontade dele para nós. Em Marcos 9, 28 e 29 também fala de jejum. Marcos 9, 28. Se você não quiser abrir, você pode só acompanhar aqui comigo, tá? Marcos 9, 28 e 29. 9, 28. Diz assim: Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Os discípulos perguntaram para Jesus: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus respondeu-lhes: Esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Há lutas, há guerras espirituais, há situações nas nossas vidas que só são vencidas com jejum. Se Jesus disse isso, essa é uma instrução muito poderosa que a gente tem que ter nas nossas vidas, que a gente tem que absorver para nós. Jesus disse: há castas de demônios que não saem a não ser por meio de oração e jejum. Tem vezes que o inimigo quer destruir a nossa casa, que o inimigo quer destruir a nossa família, os nossos sonhos, os nossos filhos. E há vezes que ele só vai ser destruído por meio de jejum e oração. Se você não sabia, receba isso nessa noite. Receba essa instrução. Tome o jejum como um estilo de vida. Às vezes a luta está difícil, está mesmo. Às vezes lá na tua casa está difícil, está mesmo. Às vezes não é fácil lidar com algumas coisas. Às vezes você queria tanto que algo mudasse, que algo fosse diferente lá no teu trabalho, com seu esposo, na sua família. Jejua por isso, querido. Antes de bater boca com alguém, antes de falar com alguém, antes de usar as armas naturais, usa as espirituais. Não esqueça que a carne milita contra o espírito. Tem uma guerra no mundo espiritual acontecendo em todo o tempo. Mas nessa noite, nós vamos receber de Deus todas as instruções para que essa guerra seja vencida em nome de Jesus. Amém. O jejum aumenta a sua fé. Tem uma escritora que diz, Kenneth Hagin, que ela diz assim: o jejum não muda a Deus, mas muda você. Te deixará e te manterá mais sensível ao Espírito de Deus. Jejuando é mais fácil de escutar o que Deus tem para nós. Outro passo importante para que o nosso espírito seja fortalecido é a leitura bíblica. A palavra do Senhor, ela é alimento puro para o nosso espírito. Em Mateus 4:4 diz assim: Jesus, porém, respondeu, e está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a palavra pura que procede da boca de Deus, querido. Tudo que está escrito aqui foi Deus quem inspirou os homens a escrever. Então isso é alimento diário para o seu espírito. Isso é alimento diário para que o teu corpo não seja entristecido, para que o teu corpo não seja abalado, para que a sua fé não seja abalada. Isso é alimento diário. Por mais que às vezes você não entenda, leia, querido. Leia, não cesse de ler. Leia todos os dias. Tira um tempinho de manhã, tira um tempinho à noite, tira um tempinho na hora que você puder. Mas leia todo dia, nem que seja um versículo. Isso é alimento diário. Lá em Salmos 19,
Salmos 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo, e quem os guarda, a grande recompensa. Olha só, no versículo 7 diz que a palavra do Senhor restaura a alma e dá sabedoria. No versículo 8 diz que os preceitos do Senhor alegram o nosso coração. No 9 diz que a palavra do Senhor é justa e verdadeira. No versículo 10 diz que a palavra do Senhor é doce. E no versículo 11 diz que a palavra do Senhor nos ensina, e quem guarda será recompensado. Olha só, querido, só em um salmo a grandiosidade que Jesus fala às nossas vidas. Olha o quanto é importante a leitura bíblica, o quanto é poderosa. E outro ponto que eu ainda quero falar é sobre o congregar. Congregar, o estar na casa do Senhor, é algo também que fortalece muito o nosso espírito. Não deixe, querido, de congregar. Acho que eu nem precisava falar disso. Olha o tanto que a gente recebeu de Deus nesse louvor. Olha o tanto que a gente foi renovado pelo Senhor nesse louvor. Olha o quanto o Senhor nos ensina todas as noites que a gente chega na casa dEle. Queridos, aqui é a casa do Pai. Aqui não é a casa do pastor e da pastora. Aqui não é a casa da Senge. Não, queridos, muito antes de tudo isso, aqui é a casa do Pai. Quem não se alegra em estar na casa do seu Pai? Quem não se alegra? Eu casei há pouco tempo. Para mim é uma alegria tão grande chegar na casa do meu pai e da minha mãe. Uma alegria tão grande, queridos. Como não é chegar na casa do Pai? Além de você se alegrar, Deus, eu tenho certeza que Ele também se alegra em te ver aqui. Eu tenho certeza, queridos. Em Salmos 27, 4. Salmos 27, 4 diz assim, Davi diz assim, é um salmo de Davi. Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Queridos, habitar na casa do Senhor e poder vir aqui é um privilégio tão grande. É um privilégio tão grande você ter uma casa do Pai pertinho da sua casa para você poder vir se alimentar. Não deixe de congregar. Frequentar a igreja é importante para o nosso crescimento espiritual. É aqui que junto com nossos irmãos nós adoramos ao Senhor, nós ouvimos Ele, nós aprendemos dEle. É aqui que muitas vezes nós somos ajudados, nós somos sarados, nós somos ensinados, nós temos alguém que nos ajuda, alguém que cuida de nós. Eu tenho certeza que se você quiser uma oração, vai ter alguém aqui para orar por você. Não deixe, querido, de vir à casa do Senhor. Em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar, isso é bíblico. Muitos dizem, eu não preciso ir na igreja, eu posso assistir só pela live do YouTube. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não digo, querido, que você está no grupo de risco, estamos em meio a uma pandemia. Tudo isso é compreensível. Mas assim que você tiver oportunidade, não deixe de vir à casa do Senhor. Isso é bíblico, é mandamento, é ensinamento do Senhor para nós. E por último, eu quero falar do dia a dia com Jesus, da mudança de vida, do testemunho. Quando a gente faz tudo isso que eu falei aqui, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está na casa do Pai, o nosso espírito é fortalecido. E por consequência disso, a nossa vida muda. E por consequência disso, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Abra comigo lá em Colossenses 3, quem puder abrir. Colossenses 3 é um capítulo assim que eu queria deixar, se você puder ler em casa e meditar.
ele nos ensina muita coisa. É como se fosse um manual de instrução de como andar com Jesus. É onde Jesus nos ensina muitas coisas. Eu quero ler do capítulo 12 ao 17. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos, tudo isso fortalece o nosso espírito. Aqui começa dizendo que a gente deve ter misericórdia, que a gente deve ser bondoso com o próximo. Se você não costumava ser assim, ore para que Deus te faça assim. Se você não costumava ter misericórdia de alguém, se o seu coração não dói quando você vê alguém passando fome, quando você vê uma criança sendo maltratada, ore para que Deus te dê misericórdia, querido. Ore para que Deus enche seu coração de misericórdia e de bondade. Porque Deus é assim, porque Jesus é assim e a gente tem que ser como Ele. Aqui diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Se você é uma pessoa que não perdoa, ore para que Deus ponha esse princípio no seu coração de perdoar o próximo. Eu pedi isso ao Senhor e eu quero dizer para vocês, eu tenho dificuldade de não perdoar alguém. Eu tenho dificuldade de guardar rancor de alguém, graças a Deus. Se alguém me machucou hoje, semana que vem eu já nem lembro mais. Eu não quero nem saber, querido, eu não quero guardar isso no meu coração. Se isso me afasta de Deus, eu não quero. Peça isso para o Senhor, porque Ele vai te dar. No versículo 14 diz que a gente deve ter amor, que a gente deve ter a paz de Jesus, que a gente deve ser agradecidos, querido. Se você tem o costume de reclamar de tudo, peça a Deus para mudar o seu coração. A gente deve ser agradecido. Nós escutamos essa semana uma pregação o título era Pare de Reclamar. E o pregador dizia: se você está reclamando do que você está vendo, agradeça a Deus porque você tem olhos para ver. Se você está reclamando porque o seu vizinho tem som alto, agradeça a Deus porque você tem ouvido para ouvir o som alto. Tem gente que não tem, querido. Seja agradecido, aqui diz: seja agradecido. Tenha amor, tenha a paz de Cristo. Se você é uma pessoa que gosta de confusão, se alguém está discutindo, você vai lá e bota fogo na discussão. Peça a Deus para mudar o seu coração. Porque a gente tem que ter a paz, a gente tem que levar a paz aonde a gente for. A gente tem que levar o amor aonde a gente for. Isso é mudança de vida. Isso é alimentar o nosso espírito, isso é alimentar Jesus que mora dentro de você. É viver isso todo dia, querido. Aqui diz que habite em você ricamente a palavra do Senhor. Que você louve a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E que eu quero abrir um parêntese. Se você ainda escuta música do mundo, isso não alimenta o seu espírito. Aqui diz: louve a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu nunca vi uma música do mundo que fale de salmo algum. Isso não alimenta o seu espírito, isso alimenta a sua carne. Tirando que as músicas de hoje são terríveis. Eu tenho vergonha de escutar. Tem vezes que eu entro numa loja que está tocando umas músicas que eu tenho vergonha de estar ali, de estar escutando aquilo. Então, querido, escute salmos, hinos, vão fortalecer o teu espírito. Muda o pendrive do teu carro. Muda a tua playlist do YouTube. Muda, pelo amor de Deus, muda. Se você quer mudar de vida, se você quer fortalecer o teu espírito, muda. E aqui diz: e tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aqui diz: tudo o que você tem feito tem glorificado a Jesus? Porque diz que tudo que a gente tem que fazer, seja em falar, seja em atitude, seja em andar, tem que ser para a glória de Deus. Queridos, eu não sou melhor do que ninguém para estar falando essa palavra. Antes disso, aqui no louvor, eu estava orando ainda. E estava dizendo: Senhor, me ajuda a fortalecer meu espírito.
confesso para vocês que muitas vezes aqui durante o louvor eu começo a falar em línguas e não paro, e começo a falar e digo, Senhor, fortalece meu espírito, fortalece meu espírito, fortalece meu espírito. A gente tem que fortalecer, querido. A gente sai da porta da igreja e lá fora o mundo está nos oferecendo tantas coisas. E às vezes a gente quer. Se o nosso espírito não estiver forte, a gente cai mesmo. Mas, queridos, eu quero convidar vocês a jejuar, a orar essa palavra. Mais uma vez eu digo, essa palavra não é para o seu vizinho do lado. Essa palavra não é só para você, ela é para mim também. E eu queria que cada um tomasse essa palavra para si essa noite. Tomasse essa palavra para si. Não pensa que devia ser para o teu irmão que não veio. Não, toma essa palavra para ti. Será que tu tem alimentado o teu espírito todo dia? Eu fiz um pedido para o Senhor essa noite. Eu queria que você pedisse isso também. Que cada vez que eu fosse alimentar a minha carne, que cada vez que eu fosse tomar café da manhã, almoçar, jantar, que tivesse um sinal dentro de mim. Alimente o teu espírito. Alimente o teu espírito. Que o mesmo tanto que eu lembro de comer, que eu lembrasse também de alimentar o meu espírito, porque ele também é vivo. O meu espírito não é igual a um copo que não tem vida, não, ele é vivo, querido. Ele é muito vivo e a gente precisa alimentar ele todo dia. Alimentar em oração, em jejum, em leitura bíblica, em congregar e em ter uma nova vida com Cristo. Se você jejuar e orar, já vai ficar muito mais fácil de você ter as atitudes que Jesus teria, de você ser agradecido, de você levar paz, ter amor, de fazer tudo isso que eu já citei aqui. E eu quero falar uma última coisa aqui. Para finalizar, eu quero falar ainda do quanto você pode ser cheio de Deus. Até agora a gente falou de como alimentar o nosso espírito, mas agora eu quero falar da quantidade da alimentação. Quem puder abrir comigo lá em 2 Reis 4, do 1 ao 6. 2 Reis é lá mais no começo. 2 Reis 4, versículo 1 ao 6. Diz assim, 2 Reis 4, do 1 ao 6. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. É chegado o credor para levarem os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Queridos, aqui nessa história diz sobre uma mulher, esposa de um profeta, que o seu marido morreu. E ela não tinha mais nada em casa. E ela foi clamar a Eliseu, Eliseu, faz alguma coisa por mim, porque eu não tenho mais nada. É chegado os credores, as pessoas que eu devo, e eles vão levar meu filho como escravo, Eliseu, faz alguma coisa por mim. E Eliseu disse para ela, o que tu tem em casa? Ela disse, eu tenho só uma vasilha de azeite. E ele diz, então pede para os teus vizinhos vasilhas, porque eu vou encher. Porque o Espírito Santo vai te encher de azeite. Azeite, querido, aqui como é que eu falo? Esqueci a palavra. Azeite aqui quer dizer o Espírito de Deus, a presença dele. E ela foi, pediu para os vizinhos as vasilhas,
derramou a vasilha de azeite. Ela tinha só uma vasilha de azeite. E ela conseguiu, vamos dizer, 20 vasilhas. E ela derramou sobre uma, derramou sobre a outra, derramou sobre a outra. E uma única vasilha de azeite encheu várias vasilhas. E ela disse para o filho, traz mais uma. E ele disse, mãe, não tem mais vasilha. E o azeite parou de jorrar. Sabe o que isso quer dizer, querido? Deus vai te encher na medida que o teu coração estiver vazio. Na medida que o teu coração estiver vazio das coisas desse mundo. Na medida que a tua carne estiver fraca. Quando a tua carne estiver morrendo. Quando o teu coração estiver vazio das coisas desse mundo. Ele vai te encher. Ele vai te encher mais. Se você vir como um copo vazio, ele vai encher o copo. Se você vir como um balde vazio, ele vai encher o balde. Se você vir como um caminhão vazio, ele vai encher o caminhão. Porque ele é como uma fonte que nunca para de jorrar. O Espírito Santo, Jesus, é como uma fonte que nunca para de jorrar. E ele vai encher à medida que você estiver vazio, querido. Não queira se encher das coisas desse mundo. Não queira se encher do que esse mundo tem para te oferecer, porque daí não vai ter espaço para Deus. Não vai ter espaço para Ele colocar azeite. O teu coração vai estar cheio demais. Enfraquece a tua carne todo dia. É isso que eu falei. Se você viu uma confusão lá e você gostava de estar no meio, não vai. Isso vai enfraquecer a tua carne. Se você escutava a música do mundo, não escuta mais. Isso foi só um exemplo. Mas isso vai enfraquecer a tua carne. Se você não costumava ajudar alguém, vai lá e ajuda, estende a tua mão. Isso vai fortalecer o teu espírito. Se você não costumava jejuar, jejue nem que seja 2 horas por dia. Senhor, das 10 ao meio-dia eu não vou comer nada. Eu tinha costume de chupar uma bala, eu não vou. Começa assim, devagar. Isso vai enfraquecer a tua carne. O jejum é poderoso. Isso vai enfraquecer a tua carne. E você vai chegar aqui e vai ser cheio. Você vai chegar aqui e vai ser cheio. Você vai chegar aqui para adorar o Senhor. E você vai ser como aquele irmão que você via. Você dizia, por que ele fala em línguas e eu não? Enfraquece a tua carne. Chega aqui e vai falar em línguas. Enfraquece a tua carne durante o dia. Eu já fiz isso. Eu já experimentei isso. Teve dias que eu disse, Senhor, hoje no culto, quarta-feira no culto, quero ser cheio. Jejuei 3 dias antes de vir para cá. Meu Deus, foi sobrenatural o que eu senti aqui. Faça isso, querido. Às vezes você vem para cá cheio das vozes desse mundo. Você vem até escutando música do mundo no carro. E você chega aqui e quer que Deus fale contigo? Como, querido? Você está cheio das coisas desse mundo. O seu coração está cheio. Não tem espaço nem para uma gotinha de azeite. Como é que Ele vai falar contigo? Se esvazia. Se esvazia. Você pode ser cheio até transbordar. Você diz o quanto você quer ser cheio. O louvor pode subir, por favor.